Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais uma sessão do ciclo O Esplendor Caótico do Mundo, promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. É já a 28ª sessão deste ciclo que se enquadra no grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Este é um ciclo de debates que, como se infere pelo nome, tem esse foco global, mais no plano geopolítico. É já a 28ª sessão e ao longo destas 28 sessões temos abordado, desde logo, as grandes questões da atualidade, os grandes conflitos globais, na Ucrânia. Começámos em 2022, já estava em curso esse conflito da Ucrânia, que se tem arrastado penosamente. Entretanto, também falámos naturalmente sobre a questão de Gaza e outros conflitos a nível global, sendo que também, porque este é o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, temos dado, temos dado uma particular atenção ao espaço de língua portuguesa, ao espaço lusófono, e daí que, ao longo destas 28 sessões, tínhamos já falado, reiteradamente até, sobre a situação de alguns países africanos de língua portuguesa, sobre o Brasil, sobre a Galiza, sobre algumas regiões, países, enfim, do, do, do Oriente, em que a presença da língua portuguesa, da cultura portuguesa, da cultura língua portuguesa é efetiva. E uma vez mais, esse é o caso de hoje, vamos falar sobre Angola, um dos mais importantes países de língua portuguesa, como sabemos. Hoje, em particular, é também uma sessão muito especial porque vamos ter connosco representantes do Conselho da Sociedade Civil Angolana, que é uma entidade que muito recentemente concretizou o seu ingresso na PASC enquanto candidato. Eu, aliás, vou partilhar aqui o nosso sítio na internet, uh, precisamente onde damos conta dos 7 candidatos até o momento. Peço só um instante. Os 7 candidatos que, enfim, preencheram o formulário, nós teremos uma Assembleia Geral no dia 13 de dezembro, na Marinha Grande. Isso ainda não foi anunciado, aliás, na reunião que antecedeu esta sessão. Tivemos a ultimar com os nossos anfitriões de uma associação que, entretanto, entrou na PASC, foi ratificada na Assembleia Geral de Março, a Associação Marinha em Movimento. Tivemos a ultimar os pormenores dessa sessão, portanto, ainda não foi anunciada, mas fica aqui dita em primeira mão, oralmente. Pensamos que até o final desta semana, ou mais tardar na próxima semana, consigamos anunciar essa sessão. Portanto, no dia 13 de dezembro, teremos a conferência anual, onde teremos também uma Assembleia Geral da PASC e onde iremos ratificar as candidatas ao ingresso na PASC, que entretanto concretizaram essa candidatura, e a primeira delas, até porque foi literalmente a primeira delas, foi o Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola. Entretanto, também ingressaram, permitam-me que eu refira de forma muito breve, uma associação de solidariedade e apoio à comunidade guineense, sediada aqui em Portugal, a Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, a Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, uma associação moçambicana, a Associação Mulher e Paz, uma associação também de Angola, não sei se vocês conhecem, enfim, que é um projeto educativo, pedagógico, a Escola Comunitária Novo Horizonte, que também se inscreveu muito recentemente, bem como a Associação dos Moradores do Centro Histórico de Mértola. Portanto, até o momento,
esperemos que até final deste mês existam mais candidatos. Serão estes os candidatos que irão ser ratificados na Assembleia Geral de dia 13 de dezembro. Mas dito isto, portanto, gostaríamos desde logo, até porque esta é uma sessão que está a ser gravada e que será colocada, o vídeo será colocado nas plataformas da PASC e, portanto, depois será naturalmente visto pelos membros da PASC, que irão depois votar a vossa entrada. Gostaríamos, antes de mais, que se apresentassem, ou seja, que falassem sobre o Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola, quando é que ele nasceu, qual foi a motivação, quais têm sido as maiores dificuldades, quais são as vossas expectativas a curto, médio e longo prazo. E depois, numa segunda parte da nossa sessão, falaríamos sobre a situação de Angola aos mais diversos níveis, ou seja, a nível social, político, cultural, económico, enfim. Depois, naturalmente, a conversa será extensiva a todos os presentes, até porque temos aqui vários representantes do Conselho Nacional da Sociedade Civil. Mas dito isto, passaria então a palavra ao Catanha, que é o porta-voz do Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, ilustre Renato. Eu vou aqui, em primeira instância, fazer uma breve apresentação e, posteriormente, passar a palavra ao presidente, porque ele está também nesta reunião, para então dar a sequência da apresentação da nossa agremiação, que é o Conselho Nacional da Sociedade Civil em Angola. O Conselho Nacional da Sociedade Civil em Angola, sim, de forma muito breve, nasceu através do Diário da República, na terceira série, número 29, de 10 de fevereiro de 2017, com o objetivo principal de auxiliar o governo angolano na implementação de políticas públicas para a resolução dos problemas das comunidades. Esta plataforma também, Conselho Nacional da Sociedade Civil, congrega todas e várias organizações da sociedade civil, desde igrejas e outras ONGs legais cá no país, estão congregadas nesta plataforma que é o Conselho Nacional da Sociedade Civil, para então criarmos uma agremiação de concertação social. Portanto, nesta reunião está presente o presidente do Conselho, africano André Pedro, também está o engenheiro, pensar aqui os títulos, não, o engenheiro Antônio Sabino, e eu que sou o porta-voz do Conselho Nacional da Sociedade Civil. Portanto, para dar sequência, como disse, vou passar a palavra ao presidente, também para tomar a palavra e posteriormente poderemos então falar das perspectivas e outras questões que poderemos assim ter a oportunidade de falar. Muito obrigado. Eu não sei se o presidente está... Bem, Catanha. Caríssimo Pedro, presidente do Conselho Nacional da Sociedade Civil, a palavra é sua. Tem que abrir o microfone. Se puder abrir o vídeo, tanto melhor. Eu julgo que ele não me está a ouvir. Está aqui ligado, está na sala, mas não sei se me estará a ouvir. Em todo o caso, permita-me este sublinhado, eu não, enfim, tive essa noção, mas agora dito por vós, torna-se ainda mais
evidente, vocês são uma espécie de PASC angolana, não é? Portanto, É, é verdade. congregam associações, portanto, vocês são uma plataforma de associações, não são uma associação, porque enfim, a maior parte das associações, como vocês sabem, aquel- aquelas que fazem parte da PASC, por exemplo, aquela que eu fundei, naturalmente com outras pessoas, é que eu presido, que é o MIL, o Movimento Internacional Lusófono, que o António Sabino conhece. Aliás, ele esteve num lançamento de um livro promovido pelo MIL na Feira do Livro de Lisboa, foi aí que nos conhecemos, em junho deste ano. Portanto, a maior parte das associações agregam sócios individuais, ou seja, agregam pessoas. A PASC tem esta particularidade, não é defeito, é feitio, como se costuma dizer aqui em Portugal. Não agrega propriamente pessoas, agrega entidades. Portanto, é uma associação de associações. E o Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola tem também esse registro, não é? Essencialmente congrega associações e não pessoas a título individual. Sim, o Estatuto dá abertura também para a integração de pessoas singulares, mas o foco é congregar ou Uhum. agregar associações, organizações da sociedade civil. Portanto, tem este objetivo E já, quase. e já agora agregam quantas associações angolanas? Quantas é que agregam? É que estão agregadas na. Neste exato momento estão registrados na nossa base de dados 18 organizações, desde igrejas, associações, grupos desportivos. Estamos ali em torno de 18 agremiações que estão controladas pelo Conselho Nacional da Sociedade Civil Angolana. Muito bem. E já agora uma curiosidade, eu suponho que o processo de ingresso no Conselho Nacional seja similar, seja parecido ao que se passa aqui em Portugal na Páscoa, ou seja, quando há uma candidatura, tem que ir a uma Assembleia Geral e a Assembleia Geral ratifica ou não essa entrada, certo? Sim, basicamente é nesta perspectiva. Apesar de que o caso nosso particular não necessariamente que a candidatura passe para a Assembleia Geral. A agremiação ou a associação, o ONG, como queira, faça a sua inscrição, dando entrada, assim, das documentações que atestam a legalização desta mesma associação e o Conselho Nacional da Sociedade Civil, então, faz a inscrição da mesma agremiação na sua base de dados. E aqui, permita-me Este, avançar este com também, mais um dado. peço desculpa, só um parênteses, este também é um ponto importante, porque aqui na PASC, por isso é que nós exigimos os estatutos das várias entidades que se candidatam, nós só admitimos entidades formalizadas juridicamente. Ou seja, não admitimos, por exemplo, grupos de Facebook ou outros grupos Não, informais, não é? não. Ok. E, portanto, isso é importante. Por isso é que nós exigimos, não é nenhum capricho nosso, nós de facto só podemos admitir, isso é uma obrigação estatutária, entidades juridicamente reconhecidas. E daí esse nosso pedido. E vejo que vocês também seguem o mesmo critério, e é um critério que me parece, nos dias de hoje, sobretudo, parece-me muito pertinente. Enfim, todos nós sabemos que entidades informais, ou menos do que isso, existem aos milhares, mas depois não têm qualquer consistência. E, portanto, nós só de facto admitimos entidades juridicamente reconhecidas. Mas peço desculpa, estava interrompi-o. Entretanto, o vosso presidente apareceu o vídeo, mas entretanto saiu da reunião, espero que ele reentre. A todo momento ele vai reentrar. Mas, Catanha, peço desculpa, interrompi-o, mas era para sublinhar este ponto que parece importante. Muito obrigado, Ilustre. Estava eu, na sequência da minha intervenção, procurar acrescer que, ainda dentro daquilo que é o organigrama do Conselho Nacional da Sociedade Civil, os líderes
destas organizações, destas ONGs que fazem parte na plataforma, também têm assento na direção do Conselho Nacional da Sociedade Civil. Por exemplo, o responsável para a diretor nacional para a juventude, dentro do Conselho Nacional da Sociedade Civil, é responsável de uma agremiação juvenil. Portanto, era basicamente isso que eu estava a tentar crescer daquilo que é, portanto, também a constituição da direção do Conselho Nacional da Sociedade Civil. Mas, Portanto, mas se eu percebi bem, isso também se passa na Páscoa, ou seja, todas as pessoas obviamente que os órgãos são compostos por pessoas, não é? Mas todas as pessoas que compõem os órgãos da PASC, portanto, são os órgãos que são genéricos, enfim, que são os previsíveis, não é? Há uma direção, um conselho fiscal, há uma mesa da Assembleia Geral. Essas pessoas que compõem os órgãos representam ou são indicadas expressamente por entidades que fazem parte da PASC. Está aqui o Samuel Dimas, por exemplo, que me acompanha na direção da PASC, em particular neste grupo de trabalho. O Samuel Dimas é o representante do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Eu sou representante do MIL, Movimento Internacional Lusófono, e os restantes membros da direção da PASC acontece o mesmo. Portanto, representam outras entidades e o mesmo se passa com o Conselho Fiscal e a mesa da Assembleia Geral. Ou seja, vocês também seguem esse critério, não é? Quem compõe os órgãos representa entidades. representa entidades, exatamente. Como vê, eu estou a ter agora, primeira vez que eu estou a ter o contacto com a PASC, né? Estamos aqui apenas a informar aquilo que é o funcionamento e como nasceu o Conselho Nacional da Sociedade Civil. Portanto, tem basicamente a mesma estrutura da PASC. Muito bem, então, Portanto, encontramos uma irmã gêmea em Angola. Portanto, estamos muito satisfeitos por isso. acredito Líder que sim. Epifânio, Força, António. Líder Epifânio, se me permitir, queria só também sublinhar, por exemplo, eu sou assessor do Conselho Nacional da Sociedade Civil e sou presidente da mesa de assembleia da Associação Comunitária de Intervenção Social em Angola. Conforme o nosso secretário-geral é presidente da Associação dos Municípios de Das Cidades. Das cidades e municípios. municípios, que é o secretário-geral do Conselho Nacional. Uhum. Quer dizer, basicamente, nós estamos alinhados no mesmo formato da PASC, Muito bem. só que a nível nacional. Ou seja, já agora só uma pergunta que é uma curiosidade. Vocês só admitem entidades sediadas em Angola, certo? Sim. A princípio, A princípio, sim. Nós só admitimos entidades. Sediada. Claro, também é o caso, não sei se o Catanha, entretanto, há aqui um problema, penso que na ligação. Está-me a ouvir, Catanha? Hoje subia perfeitamente. Ok. É que houve aqui uma dificuldade na ligação. Mas estava a dizer que na PASC, também por obrigação estatutária, enfim, eu não discuto isso. Enfim, eu faço parte já há pouco disse, portanto, eu sou fundador e presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, que tem esta visão de uma cidadania lusófona, portanto, extensiva a todos os países e regiões de língua portuguesa. E eu próprio costumo me assumir como um cidadão lusófono, mais do que um cidadão português. E, portanto, eu sinto-me em casa, não me sinto um estrangeiro em Angola, nem no Brasil, nem em Cabo Verde. Mas, enfim, as entidades têm regras e as regras, no caso da PASC, também são essas. Ou seja, só podem ser membros efetivos entidades sediadas em Portugal. Uhum. Entidades não sediadas em Portugal podem entrar como membros observadores. Ou seja, vocês irão entrar, eu posso garantir isto, nunca houve nenhum caso de uma proposta recusada, pelo menos sob o meu mandato.
mas entrarão como membros observadores, porque não estão sediados em Portugal. Ok, Portanto, ok. podem participar nos trabalhos. Também tem vantagens, não pagam cotas, por exemplo, é uma vantagem. Mas, portanto, depois podem participar ativamente nos nossos trabalhos. Entretanto, o nosso amigo presidente do Conselho Nacional da Sociedade Civil, Pedro, está online. Não sei se quer tomar a palavra. Muito gosto em tê-lo connosco. Tem que ligar o microfone. Agora estamos a vê-lo. Mas tem que ligar o microfone para podermos ouvi-lo. Eu julgo que ele não nos está a ouvir. Momentos. Agora estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo. António, espera aí, só um momento. Acho que é que eu, como anfitrião, não consigo ligar o microfone de outras pessoas. Ele voltou a cair. Ele está com uma ligação muito instável. Mas, portanto, enfim, podemos, enfim, rematar esta parte da sessão da apresentação do Conselho Nacional da Sociedade Civil. De facto, é muito parecido com a PASC, portanto, que costuma-se dizer os bons espíritos encontram-se sempre. Neste caso, as entidades da sociedade civil com afinidades também estavam destinadas a encontrar-se. E, portanto, com muito gosto que estamos convosco. Como se costuma dizer o António Sabino é que costuma dizer sempre que estamos juntos, não é? E juntos venceremos. E, portanto, é esse também o nosso lema. Pelo menos juntos somos mais fortes. Pedro, está-nos a ouvir? Quer tomar a palavra? Muito bem. Quero sim, senhora. Muito bem. Então a palavra é sua. Força. Muito obrigado, amigo Carlos. Primeiro, gostamos de saudar o convite que Não estamos a ouvi-lo, Pedro. Há aqui um problema de ligação. Tem um problema lá em Portugal. Opa, Sim, não me consegue ouvir? Agora sim, peço desculpa, a ligação caiu, houve aqui um problema de ligação. Mas agora estamos de novo todos online. Ok. Estamos a ouvi-lo, Pedro, por favor. Ainda bem. Eu dizia que o Conselho Angolano da Juventude aproveita a ocasião para agradecer o convite que a PASC faz a esta agremiação angolana, que é uma plataforma de concertação de ideia das organizações da sociedade civil, por forma a dar voz às organizações e a pessoas anônimas para fazer também com que participem de forma ativa em políticas públicas da República da Angola. De um lado. Do outro, gostava aqui de atualizar e concordar com os critérios da divisão do Conselho Nacional da Sociedade Civil ou do Conselho Nacional da Sociedade Civil, de que elas são feitas por entidades coletivas, ou seja, apenas as entidades coletivas, as organizações é que são filiadas ao Conselho Nacional da Sociedade Civil e por esta via, cada uma delas pode, em Assembleia, ratificando-se pela Assembleia, podem assumir determinadas responsabilidades dentro do Conselho Nacional da Sociedade Civil. A nossa estatística, o porta-voz acabou de aludir, mas gostava também de reforçar que, para além de 18 associações que nós controlamos, na primeira instância, temos mais 5 associações que manifestaram o interesse de ingressar no Conselho Nacional da Sociedade Civil
e nesta altura estão sobre observação e acompanhamento para que no próximo, havendo uma assembleia, elas sejam ratificadas para serem membros em pleno direito do Conselho Nacional da Sociedade Civil. Independentemente dessa, nós temos controlado, desde 2017 para cá, temos 109 igrejas devidamente controladas, que ingressaram ao Conselho Nacional da Sociedade Civil, visitadas as suas sedes, e com ele trabalhamos, ou com essas igrejas nós estamos para a manutenção da ordem e participar. Houve aqui um problema, o nosso amigo Pedro está a reentrar agora, mas caiu. Amigo Pedro, está a ingressar de novo. Portanto, estava-nos a dizer que, para além das 18 que já fazem parte do Conselho Nacional da Sociedade Civil, há mais 5 que estão em observação, que poderão entrar em breve. Está-nos a ouvir? Isso talvez seja um bom pretexto para iniciarmos a segunda fase da nossa sessão, fazer uma panorâmica sobre a situação de Angola, e podemos começar por aí, pela situação da sociedade civil angolana. Qual é o vosso diagnóstico? A sociedade civil angolana está bem, recomenda-se, nem por isso? Qual é a vossa percepção? Bom, amigo Carlos, amigo Renato, nós, o Conselho Nacional da Sociedade Civil, de um tempo a esta parte, nós dedicamos-nos à educação para a cidadania, porque entendemos que só podemos participar ativamente em políticas públicas se todos nós tivermos a componente de educação para a cidadania numa visão panorâmica de todos. Ou seja, se todos nós compreendermos o que é a cidadania, o que é o patriotismo, é assim que o que nós podemos fazer é que mais de 50% hoje já compreende a questão sobre a cidadania no país. Daí que fazemos também uma sondagem sobre a participação ativa do cidadão em políticas públicas, fazemos Eu peço desculpa, mas de fato o nosso amigo Carlos está sistematicamente a cair. A ligação é muito instável. A todo momento vai reentrar. Mas Catanha e António Sabino, não sei se querem repegar nesta questão. Eu talvez até possa repressá-la. Vocês têm ideia de quantas associações da sociedade civil existem em Angola? Têm essa quantificação feita? Bom, não sei se estou a ser ouvido. Sim, estamos a ouvi-lo perfeitamente. Ok. Nós, para além daquelas que são controladas por nós, quando digo nós, estou a falar exatamente do Conselho Nacional da Sociedade Civil, não conseguimos precisar quantas organizações da sociedade civil existem em Angola. A verdade é que existem, sim, várias organizações a nascerem, na verdade, através do Ministério da Justiça, que vai dando a declaração de aceitação, de criação das associações, todas elas viradas à questão da... Já agora, Catanha, permita-me que eu interrompa isto, enfim, está um debate, é uma sessão aberta e todos os presentes podem levantar a mão se quiserem. Até porque este debate está-me interessado particularmente até para comparar experiências, não é? Disse que as associações tinham que ser aceitas pelo Ministério da Justiça em Angola, certo? Foi isso que eu percebi, pelo menos.
Obviamente que em Portugal há um processo burocrático, mas não passa a nível ministerial, ou seja, uma associação para ser formalizada juridicamente vai ao notário e o notário pronto, reconhece, aceita os estatutos de uma associação e essa associação passa a ser formalizada juridicamente e, portanto, não há nenhuma tutela a nível governamental, portanto, não tem que ser aceito pelo governo ou pelo Estado. Enfim, pelo Estado, a nível indireto, a nível dos notários, não é? Ou seja, há um protocolo burocrático, jurídico, mas não passa por nenhum ministério. Estava a dizer que em Angola as associações da sociedade civil têm que ser reconhecidas pelo Ministério? Sim, é necessário, que Catanha, peço desculpa, carregou indevidamente em algum botão, porque agora ficou sem som. Tenho que ligar o microfone. Peço desculpa, Pedro, a sua ligação caiu, aliás, tem caído várias vezes, mas estamos aqui agora, enfim, agora o debate abriu-se, devolvi a palavra ao Catanha, a todo momento pode naturalmente tomar de novo a palavra, e estávamos a falar, até para comparar a vossa experiência com a experiência da PASC, a forma de como as associações se formalizam juridicamente e são reconhecidas enquanto tais. Aliás, eu fiz uma primeira pergunta, se algum de vós sabia quantas associações da sociedade civil existem em Angola. Enfim, a resposta foi que há muitas novas associações a serem criadas, não é? O que é bom sinal, portanto, é um sinal de um crescimento. Nós temos a percepção em Portugal, e certamente vocês também em Angola, que quanto mais forte for a sociedade civil, maior será o país, mais forte será o país, cada um dos países em particular, também Angola, naturalmente, e, portanto, o fortalecimento da sociedade civil é também um bom auspício para o fortalecimento de Angola enquanto país. Mas estávamos agora a falar da questão concreta de como as associações são reconhecidas. E o Catanha estava-me a responder, aqui as ligações na internet estão um pouco complicadas. Catanha, não sei se me está a ouvir. Líder Renato, Força, António. eu queria acrescentar, como dizia o porta-voz Catanha, as associações são reconhecidas pelo Ministério da Justiça. Cá em Angola, o Ministério da Justiça que passa o certificado de admissibilidade Uhum. para que essa associação conste no cadastro. Em seguida é que vai para o cartório. Porque para não terem associações com nomes repetidos, é necessário que passe por esse processo. Muito bem, muito bem. Não é, em Portugal, enfim, o processo será diferente, mas também naturalmente essa precaução, não é? Não pode haver associações com o mesmo nome, porque isso obviamente gera confusão. Mas aí o processo parece mais direto, mas enfim, isso não é muito relevante. Mas isso também, enfim, também é uma boa deixa para começarmos a falar sobre a situação de Angola. Qual é a vossa percepção sobre esta interação entre a sociedade civil e o Estado de Angola? Quais são as grandes dificuldades? O que é que, na vossa perspectiva, poderia e deveria ser melhorado a esse respeito? Não sei, António, se queres... Força. Com a vossa permissão, Força, força, Pedro. muito bem. Relativamente a essa questão, gostávamos de dizer o seguinte: a nossa agremiação surgiu concretamente para facilitar ou fazer ecoar a voz daqueles que não têm a oportunidade de falar, que é os jovens mais ligados às comunidades, ligados às artes e ofício, aos grupos desportivos, às igrejas e não só. E o que nós temos estado a fazer é mesmo fazer o contrapeso entre quem governa e a comunidade da sociedade, ou seja, a sociedade civil. Atualmente,
ainda não é das melhores, ainda não é o que nós sonhamos, mas já é possível termos esperança de que num futuro muito próximo nós teremos um executivo mais interativo com as comunidades, mais interativo com as organizações da sociedade civil, desde a altura em que o próprio líder ligado à associação já compreende a necessidade de exigir os seus direitos enquanto cidadão, mostrando antes a sua participação em termos de cumprimento dos seus deveres e obrigações. Amigo Renato, nós também, o Conselho Nacional da Sociedade Civil, também temos estado a diligenciar as políticas de tipo aquelas que estão incorporadas no plano Olhar Angola. O plano Olhar Angola é um projeto que visa realizar conferência entre organizações da sociedade civil e entidades governamentais para fazer com que a entidade governamental consiga perceber que qualquer projeto que se pretende implementar em alguma comunidade tem de se consultar o cidadão para que o cidadão conheça o que é que se está a aplicar ali e imita o seu ponto de vista, porque às vezes o que é que nós vimos lá nos anos mais longínquos, o que é que nós vimos? O que nós vimos era que às vezes a entidade governamental levava um projeto social para uma comunidade que a necessidade não é aquela. Vamos dar um exemplo concreto. Um centro materno-infantil para uma comunidade onde já tem e que o índice populacional não justifica ter 2 centros maternos-infantis, o cidadão já pode emitir o seu ponto de vista, dizer que se calhar aqui ao invés de mais um centro materno-infantil precisamos de uma escola primária. Não, já temos uma escola primária, já temos um centro pré-universitário. A juventude agora procura uma escola técnica profissional e ali então se faz uma espécie de um caderno de encargo, de uma consulta pública para que se coloque ali aquilo que é necessidade do cidadão. Como disse há bem pouco tempo, não é o que nós desejamos, mas já podemos respirar um pouco fundo para dizer que aos poucos vamos chegar lá. Aos poucos o executivo vai se engajando, vai conhecendo a necessidade da população para que se consiga andar junto. A sociedade civil e as entidades governamentais, ou consultando, ouvindo, em conselho de auscultações, e já temos sinais de algumas nossas delegações serem convidadas para serem membros dos conselhos de concertações sociais das administrações municipais, dos governos provinciais e daquelas comunidades ali onde está representada a entidade do Estado. O nosso trabalho vai continuar na educação para a cidadania, o reforço da capacidade institucional, porque nós também, para além de reconhecer os feitos do Executivo, também precisamos reconhecer que, mais do que a garantia dos nossos direitos, nós temos obrigações e temos deveres. Quando nós fazermos os nossos deveres, quando nós apresentarmos as nossas obrigações, aí sim estamos em condições de exigir de quem governa a satisfação do cidadão, que é o consumidor final das políticas públicas levadas a cabo ao Executivo. Muito bem, amigo Carlos. Eu reitero o repto para que o Carlos Leor e o Cídio Lopes de Almeida e o Samuel também participem no debate. Mas a sua intervenção levanta-me uma outra questão, e uma vez mais neste registro paralelo com a PASC. Aqui em Portugal, como sabem, ou como saberão, uma das questões que também naturalmente se reflete no panorama da sociedade civil em Portugal é uma macrocefalia, não apenas em Lisboa, mas um pouco repartida entre Lisboa e Porto.
ou seja, a capital, Lisboa, não é? Ou seja, a maior parte das associações estão sediadas em Lisboa. Esta direção a que eu presido tem feito um esforço, com alguns resultados já, de agregar associações não sediadas em Lisboa. Também não é por acaso que as nossas conferências anuais são sempre feitas fora de Lisboa. Nós queremos combater esse centralismo que acontece em Portugal e temos conseguido agregar associações. Aliás, uma das associações que será votada no dia 13 de dezembro será a Associação dos Moradores do Centro Histórico de Mértola, que é, como sabem, uma vila do Baixo Alentejo. Mas a minha pergunta era, em Angola também se passa algo parecido? Ou seja, enfim, essa é a perspectiva, pelo menos, de alguém em Portugal que se interessa muito por Angola, mas naturalmente é um olhar distanciado. Há uma macrocefalia em Luanda, não é? Aliás, não é por acaso que, de volta e meia, se fala de criar uma nova capital, porque, enfim, não vamos agora falar sobre isso, mas toda a gente sabe que em Angola houve uma guerra civil, houve muita gente que teve que afluir para Luanda, portanto, a minha pergunta é, a maior parte das associações que vocês agregam, enfim, que são associações da sociedade civil de Angola, estão sediadas em Luanda, ou conseguem ter uma representação a nível nacional em todo o país? Bom, não é bem que as nossas organizações estejam todas elas filiadas em Luanda. Nós temos, por exemplo, a ANABULA, que é a Associação dos Amigos e Naturais do Mula Tumba, que é uma associação com o centro, ou seja, com a sua sede social na província de Bengo. Nós temos a Andambalundo, que é uma organização dos amigos e naturais do município do Bailundo, que também acaba sendo uma organização que era local, agora tornou-se uma organização nacional, porque o município do Bailundo é um município que espalhou quase todos os seus filhos por todo o país e além fronteira, e tantas outras. Mas temos que aqui admitir que a maior parte das organizações de índole nacional tem Luanda como a capital. Em termos de índice populacional, ou seja, aquilo que o líder Nato acabou de dizer, a guerra civil acabou saturando a província de Luanda. Luanda foi uma província que foi concebida para apenas 450 mil habitantes e hoje tinha, até a nova divisão política administrativa, ela tinha perto de 11 ou mesmo 15 milhões de habitantes. Portanto, a nova divisão política administrativa que levou uma boa parte do município de Cacoa, uma boa parte do município de Viana, levou o município do Icolibengo na sua totalidade, o município da Kisama na sua totalidade, diminuiu quase que uma percentagem na ordem de 1 a 100, diminuiu cerca de 20, 25% da população da nossa cidade capital. E ali vai surgindo aquelas organizações que nós tínhamos, por exemplo, com sede nos municípios do Icolibengo, municípios da Kisama, atual município do Calumbo, atual município do Sequele. Esses municípios, ou seja, essas associações, passaram a pertencer à província do Icolibengo. Portanto, essas deixam de ser associações com sede na capital, passam a ter a sua sede na província do Icolibengo. Logo, ou o seu âmbito é provincial, porque se ela estiver apenas na província do Icolibengo, ou é nacional, se ela tiver a sede do Icolibengo e tem a ramificação em todo o território nacional. Portanto, ao nível do Conselho Nacional da Sociedade Civil, mais de 60% das organizações controladas por nós têm a sede na capital. Mais de 60% têm a sede na capital. As igrejas também têm o mesmo perfil.
porque nos parece que, sobretudo quando... Já agora, amigo Carlos, peço desculpa pela interrupção e depois vou dar a palavra ao Carlos Leoni, que já manifestou a vontade de fazer-me aqui uma pergunta aos nossos amigos angolanos, mas tem falado de igrejas. Essas igrejas, qual é o culto? São cristãs, evangélicas? Consegue-me dizer alguma coisa sobre isso? Nós temos de tudo um pouco, desde a matriz cristã, religiosa, as pentecostais e neopentecostais. A única igreja que ainda não está associada é a muçulmana. Não. É a muçulmana porque, repito, Angola, a sua matriz é cristã. Exatamente. E então... Já agora, enfim, eu tenho um particular interesse pelo espaço lusófono. Eu sei que a presença muçulmana é muito forte em alguns países, na Guiné-Bissau, por exemplo. Em Angola nem tanto, mas qual é a percentagem de muçulmanos em Angola? Algum de vocês consegue dizer, mais ou menos? Bom, ainda é tímida. A presença da igreja muçulmana ainda é tímida, mas já pode crescer, já está num crescimento muito vertiginoso na medida em que vão recebendo ali alguma liberdade de construir as suas sedes. Hoje já podemos perceber que maior parte dos cidadãos estrangeiros cuja sua matriz cultural e religiosa é muçulmana, ela tem já os seus centros devidamente preparados e até já há ingresso massivo de muitos angolanos a aderir à igreja muçulmana. Todavia, o Estado angolano ainda não tem, se não tiver em erro, ainda não tem o respaldo legal para esta comunidade, mas a presença da igreja muçulmana, o islâmico nas nossas lides já vai crescendo aos poucos. Em todo caso, em Angola não há questões religiosas, não há conflitos religiosos, certo? Não. Bom, entre si, há aquelas dissidências de tipo uma igreja que se denota a revelação, ou seja, o surgimento de outros líderes da mesma igreja, mas com visões diferentes, que de quanto vezes vão degradando, mas não existe um conflito notável de uma denominação religiosa contra outra Pois denominação. era isso, obviamente não estava a falar a nível micro, obviamente a nível micro, pronto, obviamente depois há disputas e rivalidades, mas eu estava a falar das comunidades, dos cultos entre si, aí não há pelo menos aqui em Portugal, e eu sigo o que se passa em Angola, nunca tive notícia de conflitos religiosos em Angola, portanto isso não é essa questão. Muito bem, então Carlos Leone, por favor. Sim. Boa noite. Não sei se me conseguem ouvir, julgo que sim. Perfeitamente. Muito bem. Pronto. A minha pergunta, que eu qualifiquei de política regional, é a seguinte. Nós, muitas vezes, na comunicação social portuguesa, ouvimos falar de Angola na perspectiva da relação com Portugal, ou, quando muito, a relação com os países de língua portuguesa. Ora, há muita matéria de interesse não só bilateral, mas multilateral, de interesse global, na qual Angola tem, ou pode ter, uma palavra a dizer e na qual certamente tem um interesse. Quando a Guiné-Bissau, como o Renato referiu há pouco, se reúne junto com outros presidentes da região para tentar conter a chegada da influência russa através do Sahel ao Atlântico, proporção dos americanos. Quando os americanos falam, eventualmente, em atacar militarmente a Nigéria, com um pretexto ostensivo de tipo religioso. Quando há a crise, se é que se pode chamar de crise, porque é um problema permanente no Sudão. Enfim,
a questão religiosa ou terrorismo, dito de outro modo, em Moçambique. Ou seja, tudo isto são matérias que apenas aparecem na comunicação social portuguesa e europeia, de um modo geral, de uma forma muito esporádica, mas são matérias que, para Angola, são próximas, são importantes e, mesmo a nível da CPLP, vê-se uma divisão entre Angola e os outros membros da CPLP, de um lado, e Portugal, Brasil e Timor, do outro, relativamente à questão da Guiné Equatorial. Eu gostava de ouvir a perspectiva das associações da sociedade civil angolana a respeito da integração regional, daí ser uma pergunta política regional angolana, e naturalmente também tendo em conta atores que não são só regionais, como a China, a Rússia ou os Estados Unidos. Vou desligar agora o meu áudio. Muito bem, Carlos, obrigado pela pergunta, que é muito pertinente, até porque, de facto, Angola é uma potência regional, uma potência muito forte da África Austral, e eu permito-me complementar a pergunta, reforçar a pergunta do Carlos, neste sentido. O Carlos referiu, e é verdade, que, enfim, apesar de tudo, em Portugal passam muitas notícias sobre Angola, tal como sobre os países da CPLP, sobre a Guiné-Bissau, sobre São Tomé e Príncipe, em termos comparativos, certamente, outros países africanos não merecem a nossa menor atenção, sobre o Brasil, sobre Timor-Leste, isso por si só é um facto, e é relevante, é significativo, mas, como disse bem o Carlos, muitas vezes, na maior parte dos casos, esse foco sobre as notícias que passam de Angola é numa perspectiva bilateral da relação com Portugal e, quanto muito, no seio da CPLP. E a esse respeito, eu gostava de devolver um pouco a pergunta, obviamente, sublinhando a pertinência da pergunta do Carlos Leone, qual é a percepção que vocês têm em Angola, enfim, vivem em Angola e representam a sociedade civil angolana, até desta relação que há entre ou seja, qual é o espelho, a imagem reflexa que se vê em Angola? Também em Angola, as notícias que se passam sobre Portugal e outros países da CPLP é nesse registro bilateral, ou o foco está nas relações com os países geograficamente mais próximos, os países vizinhos, e a relação com Portugal ou com os países da CPLP já não é tão relevante como isso? Não sei quem quer responder, o Pedro, o Catanha, o António Sabino. Bom, Vai começar por mim. Vai começar por mim para dizer o seguinte. O período da guerra, que era a guerra colonial, como a guerra civil, ensinou os angolanos a serem solidários. Daí que eu posso até atribuir, parafrasear o discurso do primeiro presidente da Angola independente, quando dizia: na Angola, na Namíbia e na África do Sul está a continuidade da nossa luta. Portanto, isso para dizer o seguinte, as guerras que outras regiões vão tendo ao longo deste período levanta para Angola sempre, mas sempre mesmo, uma onda de solidariedade, para que se identifique, para que o angolano consiga primeiro entender a necessidade do conflito reinante naquele território e, se possível, encontrar, ou seja, apontar uma solução e comentando, obviamente, a voz autorizada para levar até na tribuna internacional e fazer coar a voz da Angola e dos angolanos. Número um. Número dois é que a relação Angola-Portugal é uma relação inquebrantável. É uma relação em que acaba sendo uma relação que teve o nascimento, não vai conhecer o envelhecimento, muito menos vai conhecer a morte, porque Portugal
tem uma palavra a dizer a Angola e aos angolanos. Assim como Angola deve ter uma palavra obrigatoriamente a dizer para Portugal. Portanto, o que tem havido são vozes soltas de cidadãos que, no uso da liberdade de expressão, no uso do direito a ecoar a sua voz, às vezes, aquilo que ele entende que exterioriza sem consultar e acaba, às vezes, despachando uma ou outra política no âmbito das relações internacionais. Mas, Mas, amigo Pedro, permita-me só aqui um ponto. Eu não queria centrar isto na relação bilateral Portugal-Angola, até porque, como sabemos, durante a Guerra Civil, enfim, havia duas fações, não é? Pelo menos duas, e em Portugal esse facciosismo, digamos assim, também se refletia, havia partidos e correntes da opinião pública em Portugal que apoiavam uma das fações, portanto, essas coisas acontecem sempre, mas o meu ponto não era esse, pelo menos a minha curiosidade não era essa. Enfim, mas sublinha as suas palavras dessa relação, que, enfim, até porque, como sabem, e aliás foi editado um estudo recentemente, enfim, não há muitos anos em Portugal, que antecipa que o peso demográfico da lusofonia, da língua portuguesa em África, vai suplantar até ao final do século o peso demográfico da lusofonia na América do Sul. Isto aqui é uma provocação ao nosso amigo Cídio Lopes de Almeida. Ou seja, os países africanos vão suplantar o Brasil. E obviamente que Angola tem um papel muito forte nesse aspecto. E, portanto, a língua portuguesa eu sei que está em crescimento em Angola, em África em geral, e aliás, se a lusofonia tem futuro, não se deve em Portugal, que está a minguar, como todos sabemos, até a nível demográfico. A lusofonia tem futuro por causa de Angola, por causa dos países africanos, por causa do Brasil. É por isso que a lusofonia, a língua portuguesa, terá futuro nos próximos séculos. Mas a minha questão é uma curiosidade genuína. Há pouco até foi o Carlos Leone, que falou, por exemplo, do que se passa em Cabo Delgado, em Moçambique. Eu sei que existem os PALOPs, não é? Os países africanos de língua oficial portuguesa. Mas, por exemplo, há notícias sobre o que se passa em Cabo Delgado, em Angola? É uma pergunta muito direta. Bom, há notícia sim, e nós acompanhamos, quer pelos canais oficiais, como pelas redes sociais, do que se passa em Cabo Delgado. E por isso eu disse há bem pouco tempo que a guerra civil ensinou-nos a ser solidários. Obviamente que a esta altura o que nós temos estado a fazer é olhar para a situação, entender as razões que motivam esses conflitos naquele território moçambicano e, se possível, nós, na verdade, ainda não temos um interlocutor válido moçambicano que nos possa reportar ou que possamos comunicar a nossa voz para dizer: mano, estamos solidários convosco, lutem, Deus é convosco e a qualquer altura essa situação vai passar. Mas temos estado a acompanhar, sim, há notícias do que se passa em Cabo Delgado, em Moçambique, e pronto, só temos a lamentar, mas confesso, Ricardo, que a situação de Moçambique já tem merecido para nós uma atenção especial a ponto de ser considerado um caso de estudo, porque entendemos nós que o poder, a luta para a conquista do poder não pode sacrificar a sociedade civil, não pode sacrificar o povo. E o que nós estamos a assistir em Moçambique, e um pouco por todas as regiões, com esse tipo de conflito, é que os políticos têm estado a utilizar o povo como carne de canhão.
Mas já agora, amigo Carlos, e obviamente que Pedro, eu, amigo Pedro. Pedro, desculpa, estava a passar Ok. no Carlos Leão e estava a retomar a pergunta do Carlos, que acho que o amigo Pedro ainda não respondeu completamente. Eu também estava sempre a ser interrompido por mim, é natural que não consiga responder. Mas eu vou tentar recentrar a questão do Carlos, se eu percebi bem. Ou seja, numa perspectiva extra-lusófona, nós, obviamente, aqui em Portugal, estamos desde logo preocupados com a relação bilateral Portugal-Angola, e muitas vezes nesse enquadramento de Angola na CPLP, ou seja, na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mas isto não é uma crítica, até porque em Portugal, como vocês sabem, está integrado na União Europeia. E também, naturalmente, que a nível externo, a nível político, isto não é uma crítica, é uma descrição, enfim, não é o tema do debate de hoje. As relações mais fortes, mais diretas, mais reiteradas, mais imediatas de Portugal, isso passa naturalmente nos média, em Portugal, são com Espanha, com França, com os países da União Europeia, não é? Com a Alemanha, com os restantes países, até agora com a questão da Rússia, enfim, da guerra na Ucrânia, por aí fora. Ou seja, a questão dos países de língua portuguesa é uma questão afetiva, mas não, muitas vezes não passa daí, não é? Fica em segundo plano. E a pergunta que o Carlos fez, se eu percebi bem, é se em Angola isto também tem a ver com a percepção pública e mediática, ou seja, o que é que aparece nas notícias, nos jornais, nas televisões. Eu também, enfim, posso adivinhar, mas queria ter a vossa confirmação, que as grandes questões a nível internacional em relação à Angola não passam por Portugal nem pelos países de língua portuguesa, passam pelos países vizinhos, não é? Pelos países com os quais Angola tem relações económicas mais fortes. São essas questões enfim, que preenchem a agenda internacional de Angola, certo? Perfeito. Porta-voz quer rebater? Não, senhor, na verdade, o senhor presidente esvaziou quase a minha intervenção relativamente a essa questão do senhor Renato. Nós aqui estamos a ter dificuldade de tratar apenas os senhores por tu. Aqui estamos acostumados ou adicionar um líder ou um irmão, enfim. Mas isto é Mas a cultura da paz. Pode falar, pode dizer amigo Renato, pronto. Amigo é Renato. verdade. Não sei se está a notar, eu estou aqui a lutar em tratar simplesmente por Renato, porque é a cultura, não é? Obviamente temos culturas diferentes e aqui estamos a ter esta dificuldade. Mas ainda assim, eu dizia que fiquei quase esvaziado pelo presidente africano Pedro e gostaria de aproveitar já agora esta abertura que me foi dada para voltar à vaca fria. Falava-se da relação da sociedade civil e o governo. Aqui dizer, e dizia eu no meu preâmbulo, que as organizações, aqui o Conselho Nacional da Sociedade Civil, ela nasce com o objetivo principal de auxiliar o governo a implementar políticas para a resolução dos problemas da comunidade. E todas as organizações têm quase o mesmo objetivo: olhar principalmente na promoção da paz e dos valores éticos morais. Isso é que nos guia. As associações são guiadas exatamente por esse objetivo: promover a paz, os valores éticos e morais. Portanto, e aqui também o presidente passou de forma muito rápida quando questionavam se as sedes das associações estão todas situadas na capital. Citou muito bem o presidente e faltou aqui talvez citar algumas. Uma delas é a AGEA, a Associação dos Jovens Empreendedores de Angola, que a sua sede está localizada
na província de Benguela. E falando das dificuldades, e é aqui onde eu gostaria também, porque estamos na PASC, que é uma plataforma onde nós também poderemos ir buscar experiência e beber da vossa larga experiência. Uma das grandes dificuldades que as associações têm tido é mesmo a sustentabilidade. Sabemos que as agremiações cívicas... Isso é uma boa questão. Já agora, é uma pergunta. Vocês cobram cotas ou não? Não, permita-me a conclusão. As agremiações cívicas, como sabemos todos nós, são organizações sem fins lucrativos e obviamente, sem nenhuma... As nossas ações são realizadas sem nenhuma contrapartida, porque... E aí nós encontramos a grande dificuldade de sustentar. E eu gostaria, com isso, saber do líder Renato e outros elementos que compõem a PASC, o que é que nos podem oferecer de experiência de como tem sido a sustentabilidade das organizações da sociedade civil, porque acreditamos nós que tem sido um dos grandes empecilhos para movermos esta máquina da sociedade civil em Angola. Respondendo à questão, sim, a plataforma, o Conselho Nacional da Sociedade Civil, tem sim esta abertura, uma abertura estatutária, que é da cobrança de cotas, mas não sei, em Portugal, mas a cota pronto, é aquela fonte, digamos, de recurso que vem assim de forma gotícolas. Tanto não suportam, por exemplo, a realização de um workshop, por exemplo. Tivemos recentemente um workshop Angola-China, que foi um ato de grande vulto. E a China pagou. E a China pagou. Não, senhor. Não, senhor. Nós tivemos participações voluntárias de membros da associação e conselheiros da própria organização da sociedade civil. E até mesmo a sustentabilidade da própria... Nós temos uma planilha de atividade, por exemplo, 2025, 2026, com muitas grandes atividades cuja sua realização requerem fundos para, então, chegarmos à concretização. Mas, muitas das vezes, essas atividades acabam por não sair porque não há recurso para a sua realização. A vontade do Conselho Nacional da Sociedade Civil tem, mobilizamos os membros da organização, mas às vezes não chega. Portanto, gostaríamos aqui... Muito bem. Eu vou responder, enquanto Presidente da PASC, com toda a transparência. Aliás, saliento que as nossas contas anuais são publicadas no nosso sítio na internet. Qualquer pessoa, seja membro ou não membro da PASC, pode consultar as nossas contas. Antes de mais, aquilo que disse faz sentido. A PASC agrega associações da sociedade civil com duas restrições. Associações, portanto, não agrega associações com fins lucrativos, leia-se empresas, não é? Ou seja, todas as associações da PASC são associações sem fins lucrativos. E Sim. Também não agrega entidades político-partidárias, leia-se partidos políticos. São estas duas restrições que são estatutariamente impositivas e que nós aceitamos plenamente. Aliás, também estive diretamente envolvido no processo de definição estatutária. Dito isto, há uma cota, aliás, há uma cota anual, portanto, os membros observadores, que será o vosso caso, não pagam cota. Os membros efetivos pagam uma cota anual, que tem 2 escalões, consoante o orçamento de cada uma delas. Pode ser 50 € anuais ou 100 € por ano.
Obviamente que se nós abolíssemos essa exigência, nós teríamos muito mais associações, não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas que também consideramos que enfim, que também é uma prova de vida e de empenhamento que as associações queiram fazer parte da PASC, tenham esse contributo, mesmo sem serem com fins lucrativos. Enfim, também enfim, 50 euros, enfim, é dinheiro, não é? Mas, enfim, é um bom almoço, um bom jantar. Portanto, se há uma associação que quer fazer parte da PASC, também, uma vez por ano, pode pagar essa verba, consideramos nós. E, portanto, nós não abdicamos disso, e, portanto, temos, no nosso caso, temos custos de financiamento também reduzidos. Por exemplo, a PASC não tem uma sede física. O que é que acontece? Como nós agregamos mais de meia centena de associações, quando nós precisamos de promover algum evento, nós recorremos às sedes das nossas associações. Por exemplo, agora na nossa conferência anual, vamos recorrer à sede facultada pela Associação da Marinha Grande, a Associação Marinha em Movimento. E, portanto, isso obviamente diminui desde logo os encargos a priori, não é? Porque ter uma sede física implica uma renda, quando é o caso, custos de água, luz, eletricidade, e nós isso não temos. Isso diminui substancialmente. Obviamente também todo o trabalho é voluntário, e falo por mim e todos os meus colegas da direção da PASC. E, portanto, os custos, apesar de tudo, são reduzidos. Mas, obviamente, temos que ter algum orçamento, e temos um orçamento. Aliás, no dia 13 vamos votar o nosso orçamento para 2026, e isso passa, essencialmente, pela cotização. E, portanto, nós aí não abdicamos, pensamos que quem quer fazer parte da PASC, até para benefício próprio, porque as entidades que fazem parte da PASC têm esse benefício. Desde logo, todas as iniciativas que promovem são repercutidas, difundidas pelo nosso universo, pelos nossos e-mails, pelo nosso site, não é? Isso não é irrelevante, não é? E, portanto, desde logo, isso é uma grande vantagem. Aliás, eu até, enfim, já há várias pessoas que me dizem, não é que isso me satisfaça, mas se a PASC só existisse para isso, já seria razão suficiente para existir. Ou seja, se fosse apenas uma rede de comunicação e difusão do que é que cada um faz. Mas nós somos muito mais do que isso. Promovemos iniciativas conjuntas que agregam as várias associações, e é isso que estamos aqui a fazer hoje, e tem sido muito interessante, até pela experiência que temos de comparação, o que é que acontece em Angola, o que é que acontece em Portugal, e de facto o Conselho Nacional da Sociedade Civil é uma irmã gêmea da PASC. De facto, nós encontramos em Angola a nossa irmã gêmea, de facto. Tem sido muito interessante esta perspectiva. Entretanto, estamos a chegar às 11 da noite, estamos a chegar ao final do nosso debate. Não sei, tanto o Carlos Leone e o Samuel Dimas tiveram que se ausentar. Vamos entrar então na reta final. Cídio Lopes de Almeida, não sei se queres do Brasil dizer alguma coisa, uma palavra. Saudação aos nossos amigos lusófonos angolanos. Boa noite a todos e a todas, e a senhora que aqui também nos acompanha. É sempre um gosto conversar com vocês, né? O nosso jeito de usar a língua portuguesa às vezes eu acho que é um pouco, como diria Agostinho da Silva, né? Um pouco à solta demais. Agostinho não disse isso, eu estou compondo aqui uma ideia com outra. E quando eu Mas converso com tu vocês, eu Cídio, tenho... não és um bom exemplo disso. Tu és um falante ortodoxo do português. Pelo menos em público. Sim, sim. É porque, na verdade, eu percebo que nós temos muitas coisas em comuns e a língua nossa tem pequena variação e eu vejo que vocês usam ela de um jeito mais formal, então eu me esforço para tal. Mas eu tenho um jeito mais coloquial de falar. Mas é com muito gosto que eu converso com vocês de Angola e gostaria de fazer isso mais vezes.
né, para que a gente possa Gente, vai fazer. crescer culturalmente, né? Existia um aplicativo de descobrir de onde que a gente é, e o aplicativo disse que eu era angolano. Eu falei assim, cadê a minha nacionalidade que eu ainda não tenho, né? Até brinquei com um amigo que eu tenho em Luanda. Falei assim, olha, avisa aí que meus documentos ainda não foram produzidos ainda. Mas eu tenho uma história, identificação e um interesse, então, pela cultura a partir de Angola. A pergunta que eu faço para o senhor Catanho é a seguinte: no Brasil, nós assistimos nos anos 90 uma transição entre a ideia de movimento social, eu creio que é uma expressão, uma ideia, um conceito que vão compreender, para o processo de organização não governamental, que nós conhecemos pela sigla ONG. Aqui no Brasil nós temos uma associação, chama-se ABONG, que organiza 230 e poucas associações, mas não é só isso que existe no Brasil, é da casas de milhares de organizações não governamentais que tem essa característica, não tem fins lucrativos e etc. Aqui no Brasil também essas organizações têm um acompanhamento do Ministério da Justiça, e aí ela ganha um distintivo por haver esse acompanhamento. Mas nós, então, percebemos que isso foi muito negativo quando nós saímos da ideia de movimentos sociais aqui no Brasil, entre os anos 80 e 90, para os anos 2000, onde transformou-se, a maioria dos movimentos transformaram-se em uma organização com um número, que a gente chama aqui de CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Transformou-se numa entidade de direito formalizado. E o movimento social não tem essa característica de formalização jurídica da sua estrutura e das suas práticas. O movimento social ele é um associativismo civil, sem essa formalização, em torno de demandas por direitos públicos. E, portanto, é permitido aqui no Brasil esse tipo de situação. Eu posso agremiar, promover reuniões públicas ou em recintos particulares, se apresentar enquanto movimento, mas eu não preciso ter um CNPJ para isso. Então, a apreciação crítica, e aí eu passo a pergunta, é que quando saímos de movimento e passamos para a ONG, houve uma desmobilização das demandas cidadãs. Porque a ONG cria uma estrutura que parece uma instituição formal, é uma instituição formal, que, por exemplo, começa a demandar recursos financeiros para promover as suas atividades. Os recursos financeiros aqui são escassos, e quando tem, a gente diz tem fila, porque não é fácil ter acesso a recursos para ONGs. E, conclusão, nós percebemos isso de modo muito negativo a partir dos 2 governos do presidente Lula que aconteceram no início dos anos 2000. E nós consideramos que isso desmobilizou socialmente a sociedade civil em torno das suas demandas históricas. E aí eu te pergunto, vocês já pensaram nessa chave entre movimento social e ONGs, organização civil, que se constrói em torno de demandas por políticas públicas, por garantias de direitos, etc. Eu agradeço a apreciação. Obrigado, caríssimo. Muito bem. A Magnália levantou o braço. Era para intervir também? Para responder, talvez, não sei. Magnália, Exato, depois, sim, força. depois o doutor Catanha vai dar o remate final sobre isso. Muito bem. Então, Muito Magnália, obrigada. fala então, e depois o Catanha e o amigo Pedro encerram aqui a sessão. Mas, então, Magnália, Então, a palavra é sua. sim, muito obrigada. Bem, eu queria falar um pouquinho, né, dar uma dessa resposta com relação à organização não governamental em Angola. Como todo país, ali esqueci o nome do nosso ele sou companheiro do Brasil, esqueci o nome. Cídio Lopes de Almeida. Sim, Cídio. Entretanto, as organizações não governamentais,
em Angola é basicamente igual com algumas ONGs no Brasil. Por que que Angola tem... Nós falamos do CNPJ, que no caso é o NIF aqui em Angola. Né? Que temos o NIF pessoa física e o NIF pessoa jurídica. Entretanto, às vezes temos essa tendência de desviar o projeto ou o objetivo dessa organização. Por que é obrigada a ter especificamente o NIF? É para poder controlar este movimento, essa organização, porque nós temos organização partidária e não partidária, como a ONG, que é a organização não governamental, que é de pessoas coletivas, de direitos privados, mas ainda assim obriga-se a ter o NIF para que possa se controlar movimentos que não tenham finalidade para a objetividade desta organização. Porque falou um bocadinho ali o nosso irmão Cídio com relação ao Brasil. Há organizações que criam essa organização não governamental, mas com fins diferentes. Entretanto, no controle destas organizações, tendo os NIFs, vou falar no caso de Angola, é para podermos controlar as lavagens de dinheiro, os fins diferenciados daquilo que é o objetivo de uma organização sem fins lucrativos. Para que então todos, porque essas organizações fazem parceria com instituições de apoios, de solidariedade. Ainda assim, podem receber esses apoios ou doações e depois não serem justificadas. E também o patrimônio. Nós falamos que a nossa associação não tem a sede igual ao de Portugal, mas ainda assim há indivíduos que se caracterizam-se com o objetivo desta organização e têm a possibilidade de doar uma unidade, de doar meios financeiros e para o desenvolvimento desta organização. Se nós não tivermos um NIF para poder controlar, mesmo ela não sendo uma organização de fins lucrativos, então saímos fora do controle daquilo que é estatutário. Então, era essa a contribuição que eu queria dar sobre algumas organizações não governamentais em Angola, e para não fugir muito dessa especificidade do CNPJ e o NIF em Angola. Muito bem, Magnália. Eu gostaria de acrescentar enfim, o seguinte, antes de devolver a palavra ao Catanha, ao Pedro e ao António Sabino, até porque estamos a fechar esta sessão, aquilo que disse o Cídio é muito pertinente e eu compreendo perfeitamente. Ou seja, movimentos sociais mais ou menos espontâneos são mais genuínos. Exato. Por exemplo, aqui em Portugal, e provavelmente o mesmo se passa em Angola e no Brasil, têm ocorrido manifestações em favor de Gaza, o que se passa em Gaza, não é? Na Palestina. E obviamente que há uma entidade que, pronto, informalmente estrutura, enquadra, organiza essas manifestações. Mas não são associações que se formalizam. Porquê? Porque respondem a questões muito circunstanciais. Enfim, apesar da questão da Palestina já se estender por muitos anos, como todos sabemos. Mas não há uma associação que formalmente organize manifestações ano após ano sobre o que se passa na Palestina. Eu compreendo isso e acho, portanto, eu acho que até essa diferenciação faz todo o sentido. Ou seja, há espaço e deve haver espaço para existirem manifestações e movimentos sociais mais circunstanciais que respondam a questões mais urgentes, mais candentes, até por criar uma associação demora tempo, como sabemos. Mas, por outro lado, também acho que faz sentido haver uma plataforma, como há em Portugal e como há em Angola, em Portugal a PASC e em Angola o Conselho Nacional da Sociedade Civil, que agregue associações juridicamente formalizadas. Até porque, permitam-me só este acrescento, eu costumo dizer, o difícil não é criar uma associação, é mantê-la. Porque criar exatamente. é aquela paixão inicial, não é?
aquela paixão inicial parece tudo fácil e vai ser até ao infinito. Mas como todos nós sabemos, e eu tenho essa experiência, estou ligado ao associativismo já há várias décadas, o difícil de facto não é criar, é manter. Porque passada aquela paixão inicial é como um casamento, não é? O que é difícil é manter o barco à tona, e isso também deve ser valorizado. Ou seja, porque é difícil todos os anos haver Assembleias Gerais, todos os anos ter um orçamento, todos os anos a prestar contas. Isso é difícil, é chato, muitas vezes é chato, é a mesma palavra, mas isso deve ser valorizado. Ou seja, é também positivo, saudável, promover. Aliás, em Portugal chamamos a sociedade civil organizada, ou seja, que se organizem associações com os seus protocolos, com os seus rituais, que são mais do que rituais, são necessidades formais. Isso também, isso não é irrelevante e, portanto, nós valorizamos isso e não é por acaso que na PASC só agregamos associações juridicamente reconhecidas. Pronto, e dito isto, que é a minha resposta ao Cídio, mas é uma pergunta muito pertinente. Então, vamos então encerrar a nossa sessão, dando a última palavra ao Catanha, ao António Sabino e ao Pedro, não sei qual é a ordem que querem seguir, mas agora é mesmo as intervenções finais, é uma espécie de balanço final deste debate, desta conversa amigável, como sempre. Muito obrigado. Presidente africano, permita-me entrar primeiro e depois, se calhar, o líder vai fechar. Um bom grande ao nosso irmão que falou a partir do Brasil, mas antes de dar o meu subsídio, digo mesmo só subsídio pela questão feita e foi muito bem respondida pela doutora Magnólia. Eu gostaria aqui ao Renato, depois, no remate final, fazer-nos recordar mais ou menos a cotização dos membros observadores. Não consegui apanhar. Mas não, os membros observadores estão isentos de cota. Estão isentos de cotas. Exatamente. Ok, muito obrigado. Pois, então aqui, em poucos segundos, respondendo a questão. Tal como as pessoas singulares, as coletivas, cá no nosso ordenamento jurídico angolano, as pessoas coletivas também nascem a partir do momento que eles ganham um título. Por exemplo, para as associações ou empresas, a partir do momento que eles ganham um NIF, fornecido através do próprio Ministério da Justiça, para então, assim, ter condições de começar a realizar as suas atividades. Até porque o Conselho Nacional da Sociedade Civil não admite associações que não estão legalmente nascidas. Portanto, nós inscrevemos na nossa base de dados todas as associações que já estão legalmente nascidas e com seus NIFs e uma contabilidade organizada, enfim. Tudo isso por conta daquilo que disse muito bem a doutora Magnólia, da organização e também do uso, falei aqui há bem pouco tempo, da problemática das cotas, que não tem sido suficiente para sustentar as associações. Muitas das vezes, as associações são acudidas pelas ações sociais das empresas, através quando as mesmas empresas fazem o uso da lei do mecenato, não sei se temos ali a lei do mecenato, mas é uma lei que surge exatamente para aliviar aquilo que são os impostos das empresas quando realizam uma ação social. E estas têm sido as saídas exatas que as organizações sem fins lucrativos vão tendo para a sua sustentabilidade. Portanto, Nosso amigo Catanha, uma vez mais, perdeu a ligação.
Esperemos que a todo momento reentre. Antes de dar a palavra final ao Pedro, enquanto Presidente, terá a Não, palavra final. queria dar uma consideração, líder Exatamente, Epifânio. exatamente, António, queria dar-te a palavra. Depois vai encerrar o Presidente, ficar no pé. Exatamente, era essa exatamente a Só minha para proposta. dizer que... Ok. Era para dizer que fiquei esgotado, quase tudo se foi dito, conforme o que nós falamos anteriormente com o amigo Epifânio. Estamos prontos para fazer parte da PASC. E o que eu queria saber é, a Assembleia que vai se realizar no dia 13, se a pessoa estiver em Lisboa, poderá fazer parte dessa Assembleia ou ela é limitada por convites? Portanto, a Assembleia, enfim, nós poderíamos, nós temos sessões online, como é o caso de hoje, mas queremos que a Assembleia Geral do dia 13 seja exclusivamente presencial. Porquê? Porque, enfim, todos nós, enfim, eu também falo por mim, isto não é nenhuma crítica. Se nós abríssemos a intervenção online, a maior parte, havia pelo menos um grupo de pessoas que não iria à Marinha Grande. A Marinha Grande não fica muito longe, fica a 1 hora de Lisboa. E a entrada é livre, portanto, se algum de vós estiver aqui em Portugal e em Lisboa, até podemos combinar boleias. Eu tenho todo o gosto em dar-vos boleia a quem o requisitar, e, portanto, poderemos ir à Marinha Grande, de modo a garantir um quórum presencial, até por respeito à entidade anfitriã, e, portanto, é esse o nosso propósito. E, portanto, nós promovemos semanalmente, todas as semanas, é mesmo o caso, sessões online, portanto, podem ser participadas por toda a gente, onde quer que esteja, como é o caso de hoje, mas no dia 13 queremos uma sessão exclusivamente presencial, mas a entrada é livre. Portanto, mesmo, não sei se o António estará cá em Portugal nesse dia, se algum de vós estiver cá... Acredito que sim. Então, muito bem, então podemos combinar, António, eu dou-te boleia, depois combinamos isso com tempo, e mesmo na votação, obviamente não poderás votar, não é? É em nome do Conselho, mas poderás, aliás, haverá um momento de apresentação dos novos candidatos e, portanto, poderás de viva voz apresentar ao Conselho Nacional nessa sessão e depois, naturalmente, a votação irá decorrer, e os membros da PASC irão votar a vossa entrada, a vossa e dos restantes candidatos, que neste momento são 7 candidatos, mas como disse, tem acontecido sempre, e aliás seria bizarro que não fosse assim, todos os candidatos, que aliás são avalizados pela direção da PASC, passam sempre por unanimidade, e portanto isso não é uma questão. Mas obviamente só os membros efetivos é que podem votar, não é? Mas a votação é aberta, Okay. e podem estar presentes, com todo o gosto. Portanto, se o António estiver cá, depois combinaremos, falaremos por telefone e eu próprio dar-te a boleia, com todo o gosto. Ok, boa. Muito bem, então fica assim já Então, combinado? muito bom, estamos combinados assim. Muito bem. Okay. Então, para encerrar a nossa sessão, tudo. temos aqui o nosso amigo Pedro, Presidente do Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola. Pedro, a palavra final é sua. Tem o microfone desligado. Ok. Muito obrigado, amigo Renato. Extensivo ali os amigos representantes de diversos países, dentre eles o Brasil, que acabou de intervir há escassos minutos. As minhas últimas questões, ou seja, palavras, são, primeiro, de agradecimento pelo convite que fazem ao Conselho Nacional da Sociedade Civil, fazer uma deixa ao amigo Sidney, do representante do Brasil. Sídio. Sim. A líder Magnolia, como é brasileira, conhece muito bem o amigo Cid. Eu vou conhecer daqui a pouco quando eu visitar o Brasil.
Tanto para Diz ao dizer líder que... Cid, o que eu tenho é o CNPJ brasileiro. Ah, tá bem. Eu tenho o Pois. CNPJ brasileiro. Prontos, a líder Magnolia tem o CNPJ brasileiro e porque ela também é residente no Brasil. Exato. Em São Portanto, Paulo. para dizer que nós aqui em Angola temos um controle rigoroso e acho que é o mesmo que acontece no Brasil, em Portugal e outros pontos, um controle rigoroso das organizações da sociedade civil, das ONGs e companhia, porque a dada altura houve um despoletar muito grande, extensa em termos da consciência coletiva do movimento associativo e fazíamos tudo e mais alguma coisa, sem respeitar as normas, as regras e tudo mais. Daí que as organizações nessa altura são reguladas por uma lei própria que regula atividades de movimentos associativos, sem que as mesmas façam interferência a atividades políticas, sobretudo, que é o que nós andamos a ver, e algumas não estão legalizadas, não estão devidamente organizadas com o cunho jurídico, e faziam um barulho enorme em nome da sociedade civil, machando aquelas organizações que estão devidamente legalizadas. Outro sim, o Conselho Nacional da Sociedade Civil, ao longo desse tempo, vai continuar a candidatar-se a ser a maior plataforma das organizações da sociedade civil, controlando todas as outras organizações que vão surgindo para uma monitoria e fazer com que tenhamos, então, aquelas comunidades que não podem falar, aquelas comunidades que não podem chegar, por exemplo, numa Assembleia Nacional, num palco de atividades políticas para ecoar a sua voz, consigam então fazer sentir as suas preocupações por via das organizações da sociedade civil, sobretudo aquelas que estão associadas ao Conselho Nacional da Sociedade Civil. Nós, nos próximos momentos, estaremos passando pelo Brasil, mesmo através da líder Magnolia, para a criação da nossa delegação, por forma a ajudarmos a controlar a comunidade angolana residente no Brasil. Estaremos a passar mesmo a Portugal sob a supervisão do assessor Antônio Sabino, também para criar a delegação da Angola, ou seja, do Conselho Nacional da Sociedade Civil em Portugal, e fazer com que aquelas atividades da PASTO que forem realizadas em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, em São Tomé, se calhar, onde não haver necessidade, onde não haver condições para que um membro de direção do Conselho Nacional da Sociedade Civil saia daqui da Angola para fazer parte da organização ou do evento, o nosso representante naquele território tenha então o livre acesso, o livre trânsito para participar e fazer representar a organização angolana, que é a plataforma das organizações da sociedade civil. Uma nota de rodapé que gostávamos de deixar é uma questão. Nós somos agora uma organização, ou seja, membro observador. Haverá alguma oportunidade de passarmos para uma outra categoria de tipo membros de plenos direitos ou continuaremos com a categoria de membros observadores? Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Pedro, peço desculpa, o Carlos já saiu. Bom, isso é uma restrição, como eu já esclarecia, é uma restrição estatutária. A PASC só agrega como membros efetivos entidades sediadas em Portugal. Ou seja, entidades não sediadas em Portugal podem ser apenas membros observadores, podem participar nos trabalhos, mas obviamente há uma diferença, também tem vantagens, não pagam cotas, como há pouco esclarecia o amigo Catanha, mas essa é a diferença. Obviamente que, e podem ser entidades não sediadas em Portugal, de qualquer outro país.
o que tem acontecido é que também por influência pessoal minha, como presidente do MIL, o MIL é um movimento, é um movimento internacional lusófono, portanto está focado no espaço de língua portuguesa, e eu tenho conseguido, enfim, permitam-me esta palavra, porque é justa e é mesmo verdadeira, eu tenho conseguido trazer para a PASC associações de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, de todos os países de língua portuguesa, da Galiza, de outras regiões, de Macau, de Goa, mas de facto nós temos essa restrição estatutária, portanto esse é o ponto. Mas quando tiverem cá uma delegação em Portugal, isto aqui enfim, isto não é propriamente um jeitinho, como se diria no Brasil, mas se tiverem cá uma delegação em Portugal e uma sede em Portugal, eu diria que já podem ser reconhecidos como membros de pleno direito. Eu diria que sim, eu diria que sim. Mas aí vão ter que pagar cotas, aí vão ter que pagar cotas. Vamos trabalhar para isso. Mas, Renato, perdão, neste caso, do ponto de vista estatutário, a PASC também, o Estatuto da PASC também veta a possibilidade da PASC ter representações em outros países, por exemplo? Quer dizer, isso aí os estatutos são omissos. Nós podemos ingressar ou fazer acordos de parceria com entidades de outros países. Isso aí os estatutos são omissos. São omissos. Okay. Em todo o caso, isso terá que passar por uma Assembleia Geral, até porque as nossas decisões, por exemplo, colegiais e decisões mais importantes, obviamente serão sempre objeto de ratificação em Assembleia Geral. O que eu posso dizer da minha parte, é que, enquanto Presidente da PASC, já há 3 anos, é que, até por esta minha paixão lusófona, portanto, tudo o que tem a ver com a lusofonia, com os países de língua portuguesa, eu sou completamente a favor desta relação mais próxima, não é? Muito bom. E, portanto, da minha parte, enquanto eu for Presidente da PASC, as portas estarão sempre abertas, quer para Angola, quer para o Brasil, quer para os restantes PALOPs, quer para outras regiões de língua portuguesa. Portanto, e temos conseguido, a PASC está a crescer, a nível interno e a nível externo, e, portanto, vocês serão muito bem-vindos. E é muito bom saber que o António Sabino poderá estar presente e irá representar-vos certamente de uma forma muito condigna na sessão, no dia 13 de dezembro, na sessão que iremos 13 de dezembro. 13 de dezembro, na Marinha Grande, que é uma localidade não muito longe de Lisboa, fica a 100 km, portanto, numa hora, sem excesso de velocidade, estamos lá. Bom, então, dito isto, vamos então encerrar a sessão, agradecendo muito a presença do Conselho Nacional da Sociedade Civil de Angola, na pessoa do Pedro, do Catanha, do António Sabino, da Magnólia, que entretanto se juntou a nós. Um grande abraço lusófono aos nossos amigos angolanos do Conselho Nacional da Sociedade Civil.